Bom dia, meus amores. A nossa semana já se encerrou, nós estamos na sexta-feira e, como toda sexta-feira, a gente faz atividade interdisciplinar, tá bom? Então, pega lá o seu livro interdisciplinar e hoje a gente vai dar um salto, a gente vai saber uma atividade diferente, um assunto diferente. E depois já deixa lá do seu ladinho o aprender sempre de matemática que vocês vão ver hoje. Nós vamos hoje para a página 48 do Aprender Sempre. 48. E o que a gente vai saber hoje da página 48? Nós vamos saber sobre paisagem. O nosso país é um país extremamente rico em elementos, em paisagens. Em qualquer lugar que você vá, você consegue ver vários tipos de paisagens diferentes. Se você vai no campo, você vê um monte de árvores, plantações de milho, de algodão, de mandioca, de girassol, né, de soja. Então, se você vai no campo, você vê isso. Se você vai na cidade, a gente vê isso. Nós vemos na cidade muitos prédios, muitas casas, muitas fábricas, mercados, restaurantes, bares, shoppings, lojas, diferente de quem mora no campo. Quem mora no campo, eles vivem geralmente de uma agricultura, né? E eles não têm lá um shopping, não vai ter um monte de lojas, não vai ter vários prédios, não vai ter. É completamente diferente de quando completamente diferente das pessoas que moram na cidade. A paisagem que a gente vê na cidade é uma paisagem diferente das pessoas que moram no campo. O texto está falando para a gente que existem elementos naturais. Quando eu vou para a praia, não sei se vocês já foram, vocês podem pesquisar na internet. Quando a gente vai na praia, a gente passa pela Mata Atlântica. E lá existem várias. A gente passa pela montanha, ali eu vejo várias árvores. Eles até falam, cuidado que pode ter animal passando na pista. É diferente. Não é a mesma paisagem que a gente vê na cidade com os prédios. Essa paisagem natural, ela recebe o nome de elementos naturais. Os elementos naturais é a paisagem que tem nas florestas, no campo. E os elementos culturais são elementos que vivem na cidade, quando a gente vê as fábricas, quando vê as casas, os apartamentos. Por que os elementos culturais? Porque já teve a mão do homem. Porque o homem já fabricou, já fez um prédio, já construiu um prédio, já construiu uma casa, já fez um shopping. Ele mudou a paisagem que era natural, né, que era um elemento natural, e transformou ela em um elemento cultural, porque já teve a mão do homem, ele mudou aquele ambiente. Aquele ambiente que antigamente tinha uma mata, tinha um pasto com animais, não existe mais. Ali ele já colocou um museu, um prédio, uma loja, uma fábrica, uma rua, uma praça. Não faz mais parte do elemento natural. Natural porque não houve a mão do homem na sua modificação. Natural porque ainda tem as árvores, porque tem os animais, porque tem uma plantação. A plantação tem a mão do homem, mas é um elemento natural, né? Ainda tem a planta, mas o homem plantou a mandioca, mas é um elemento natural, é da natureza ainda. Deixa de ser da natureza quando o homem constrói, como um shopping, como uma casa, como uma rua, como uma praça, como um hospital. Aí já mudou, não é mais natural, não vem da natureza, é um elemento que saiu da mão do homem. Então a gente já sabe que elemento natural é as paisagens que não houve modificação do homem e são paisagens da natureza. Mesmo que o homem tenha plantado uma plantação de trigo, de milho, de mandioca, ela continua sendo um elemento da natureza. Ela não é um elemento do homem, é um elemento da natureza. Não é o homem que cria mandioca, não é o homem que cria o milho, não é o homem que cria a soja.
ela continua sendo da natureza. Deixa de ser natural um elemento cultural quando tem a mão do homem, que é um prédio, é uma avenida, é uma ponte, é uma rua, é uma praça. É isso que esse texto quer falar para vocês, tá? Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Culturais, rios, paisagens naturais, ponte. A, coloca o quê? É tudo que se vê e se percebe ao seu redor. Ao quê? A pai. Aí vocês continuam. O rio o quê? E a pom são alguns exemplos de elementos da paisagem. Os elementos são aqueles formados pela natureza. Qual elementos que é mesmo? Os elementos são aqueles construídos pelo ser humano, pelo homem. Essa é a página que nós vamos ver hoje, que nós conhecemos um pouco sobre elementos culturais, que é feito pelo homem, e elementos naturais, que é da natureza. Essa é a nossa atividade de hoje sobre elementos culturais, elementos naturais, e nós vamos ver na sexta-feira que vem a continuidade disso, tá bom? Pega lá agora o Aprender Sempre. E hoje vocês vão fazer uma coisa que vocês gostam muito, que é completar a tabela. Agora essa tabela é uma tabela de centena, né? Não é mais de 2 algarismos, que é dezena, é uma unidade, é uma centena, né? Então vocês vão completar o que falta. Se vocês perceberem, eu posso colocar de 1 em 1. Aqui eu olhando, vou na sequência. Vem aqui, 110, depois de 110 vem o quê? 111, 112. Ou eu posso perceber que, se eu for aqui nessa coluna de cima para baixo, como é que eu posso pensar e preencher de cima para baixo? Se eu preencher de cima para baixo, eu posso ver que aqui é uma sequência de 10 em 10. Uma sequência de 10 em 10. Se aqui é 101, aqui vai ser 111, 121, 131, 141. Mas cada um faz aquilo quando se sentir confortável. Eu só sei de 1 em 1, vou de 1 em 1 mesmo, sem problema nenhum. 110, 111, 112, 103. E eu vou completar a minha tabela todinha de centenas aqui. Isso vocês sabem fazer tirando de letra. Há alguns agrupamentos de números coloridos no quadro. Observe e complete as peças com os números que estão faltando. Então, aqui, tem aqui os exemplos dos números que estão faltando. Vocês podem utilizar eles aqui, ou vocês podem completar a tabela todinha só observando. Ou pode ser de 1 em 1, ou pode ser a coluna de 10 em 10. A atividade é essa. Tenham um ótimo final de semana. Não desanimem. Eu sei que não é fácil ficar em casa, mas aproveitem. Por isso que eu falei para vocês fazerem o diário, por isso que eu falei para vocês lerem. Eu vou colocar essa semana de novo, essa semana que vai entrar, eu vou colocar mais um livro para vocês lerem, tá bom? Porque a leitura ajuda o nosso cérebro a criar várias e várias imaginações, tá? Então, tenha um ótimo final de semana, fiquem em casa, se caso tiver necessidade de sair, use máscara e quem puder, lavem as mãos constantemente e utilize o álcool em gel. Ótimo final de semana para todos vocês.